E já tem quase um mês que eu estou trabalhando aqui nessa nova empresa e hoje eu recebi o meu primeiro feedback sobre o meu desempenho. Nós fizemos nossa retrô da sprint passada e teve uma review de uma features que eu estou desenvolvendo. E tá ficando um negócio bem legal, o Cassiano tá curtindo bastante e ele disse que tá ficando bem do jeito assim que ele tava imaginando e até me deu os parabéns. E no final ali da nossa reunião eu pedi um feedback pro Cassiano porque já tem mais ou menos 3 semanas que eu tô trabalhando aqui com ele e ele me disse que eu tô me saindo super bem assim, porque era bem isso que ele imaginava, ele precisava de uma pessoa autossuficiente, foi a palavra que ele utilizou. E eu tô conseguindo demonstrar aí essa habilidade. Ele me elogiou ali em relação ao front, porque ele pensava que eu tinha experiência com front-end, só que depois ele viu que eu não tinha, né? Eu até falei pra ele também, mas depois que ele percebeu que eu não tinha experiência, ele começou a me tratar de uma outra forma, assim, em relação às tarefas, né? Começou a detalhar um pouco mais. E aí ele disse que mesmo eu não tendo experiência, eu tô me saindo bem assim, superando até as expectativas para alguém que nunca teve experiência com front-end na parte ali do React e tal. E na parte do back-end eu não fiz tanta coisa assim, mas eu desenvolvi alguns testes, ele disse que curtiu as coisas que eu fiz, os testes que eu criei, né? Então são uns negócios assim feitos de uma maneira bem certinha e tal. Embora eu consiga fazer olhando alguns exemplos que tem no próprio código, mas no final das contas eu estou conseguindo fazer. E aí ele me elogiou referente a isso também. E em resumo, ele está super satisfeito com o meu desempenho, foi isso que ele me falou. E eu fico muito feliz em receber um feedback desse de uma pessoa que tem 11 anos de experiência, né? Ele já trabalhou em diversos projetos grandes aí, ele trabalha para empresas na gringa. Então é muito legal porque ele criou esse projeto dele, essa empresa dele, eu estou trabalhando para ele e receber o feedback de alguém que já trabalhou com diversos cenários assim, feedback positivo, né? É algo muito legal. Porque, galera, para mim existem duas barreiras. A barreira do primeiro emprego, pô, é muito difícil você conseguir o primeiro emprego, pá, beleza. Mas depois que eu consegui meu primeiro emprego, eu fiquei com a barreira do segundo emprego. Eu não sabia como seria no segundo emprego, se eu iria conseguir dar conta, se as pessoas que iriam trabalhar comigo seriam pessoas legais ou não. Então, tudo era nervosismo, assim. E principalmente se teriam pessoas para poder me apoiar e se eu iria conseguir fazer as tarefas, se não ia ser tarefas diferentes das que eu já tinha aprendido e tal, se eu iria conseguir me adaptar. Inclusive, até agradeço ao Davi e ao Jimmy, que, pô, os caras pegaram praticamente na minha mão, me ensinaram tudo aí quando eu comecei a trabalhar, até eu conseguir ficar um pouco mais solto assim, né? E me deram todo o suporte necessário aí lá no meu primeiro emprego, né? Então eu ficava um pouco inseguro, poxa, será que na nova empresa que eu trabalhar eu vou conseguir dar conta? Será como vai ser as coisas e tal? Mas graças a Deus tá dando tudo certo. E eu tô me sentindo super realizado com esse feedback e de também estar conseguindo aprender muita coisa e entregar também as tarefas que eu tenho que entregar. Mas vamos trabalhar porque esse sprint começou e eu tô cheio de coisa para fazer. E logo quando eu comecei a trabalhar eu tive um problema, porque eu fiz um Git pull para poder atualizar ali as coisas no meu repositório local e depois eu tentei reverter esse Git pull que eu fiz. E eu acabei perdendo algumas alterações que eu tinha feito no projeto e eu não tinha comitado. E cara, que raiva, velho, que isso aconteceu. Eu troquei ideia com o Cassiano sobre isso, né? Depois que eu já tinha resolvido, eu falei com ele. E aí ele me mandou esse artigo aqui. E eu já tinha ouvido falar sobre essa questão do Git stash, stage, não sei como é que se pronuncia direito. Mas só que eu nunca tinha praticado e pelo visto chegou a hora. E aí, beleza, eu estudei um pouco sobre isso aí. Depois do almoço, eu cheguei ali, fui e fiz o código que eu tinha perdido ali, né? Toda as alterações, ainda bem que era pouca coisa. E depois eu parti para uma outra task que é para mim poder dar suporte ao HTML, porque tipo assim, se eu renderizar algo em HTML, ele vai me mostrar desse jeito que está aqui nessa linha 1. Vai mostrar a tag, né? A tag ali do negrito, que é o B. E aí, eu tenho que fazer ficar igual a linha 2, né? Eu tenho que, de fato, mostrar a aplicação da tag, mostrar, de fato, em negrito. E foi até tranquilo de fazer isso, só que eu só tive umas dificuldades ali, mais com sintaxe do JSX, mas nada que fosse muito complicado. E hoje, antes de começar a trabalhar, eu recebi a seguinte mensagem: tem um conflito na sua branch. Eu tive que corrigir isso aí porque o Cassiano vai precisar olhar o meu PR, né? E assim, eu não lembro de quando eu fiz o PR ter tido um conflito. Mas aí eu fui olhar ali no histórico de commit para poder tirar de fato a prova, para ver se eu não estava ficando maluco. E eu vi que na parte da develop ali, o Cassiano tinha feito algumas alterações. E isso foi depois que eu fiz o meu PR, né? Então aí eu tive que fazer o pull, atualizar tudo direitinho, resolver os conflitos, mas ainda bem que foi de boa. E eu comecei o dia hoje fazendo uma task que era para mim poder pegar
carregar um determinado vídeo no banco de dados. Como a gente já lançou a plataforma, agora eu posso mostrar para vocês no que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando nessa parte aqui dos desafios. E isso é até estranho mostrar isso, porque no ambiente de dev isso aqui está totalmente diferente das coisas que eu estou mudando, né? E eu acessei agora o ambiente de produção e estou vendo isso aqui, achei até estranho. Mas tem esse vídeo aqui, ó, e enfim, isso aqui tá tudo mudado, galera. Tem esse vídeo aqui e ele não vai ser mais aqui. Então eu tô fazendo uma outra funcionalidade para a gente poder buscar esse vídeo aqui e mostrar ele em outro lugar. E o legal é que eu tô contando para vocês o que eu estou fazendo e depois, quando a gente subir para produção, vocês vão conseguir ver o resultado do meu trabalho aqui, né? Tipo, esse não é mais esse nome, aqui em cima tem outras paradas, enfim, eu não posso falar porque a gente ainda não subiu, mas agora vocês vão poder ver na prática aí o resultado do meu trabalho, né? Inclusive, galera, aqui tem um conteúdo gratuito, tem 7 horas de conteúdo gratuito aqui, e tem mais um conteúdo gratuito também aqui nessa parte do módulo de estrutura de dados, né? É bom que você faz sua conta, você consegue testar a plataforma, ver como é que o Cassiano ensina, pode acessar esse curso aqui completo e ver ainda uma parte desse conteúdo aqui que é de estrutura de dados. Inclusive o de Big O também. Eu vou deixar o link na descrição e se você, na hora que você for assinar e você colocar o cupom DEVERIC, você vai ganhar 10% de desconto. E é um conteúdo assim de extrema importância se você quer trabalhar em empresas grandes, se você quer saber como é que as coisas funcionam, de fato você não ser só um programador que copia código, mas você entender as coisas que você faz. Esses assuntos aqui, eles são de extrema importância. E fazendo essa tarefa dessa questão desse vídeo, eu me senti um pouco perdido assim, porque eu tinha que fazer também uma aba. E eu não sabia nem que o nome do negócio que eu tinha que fazer era aba, só para vocês terem noção do tipo de conhecimento que eu tinha, né? Que era absolutamente nada. Então eu fui e comecei logo pela parte de buscar o vídeo, porque na minha mente isso seria algo mais fácil a se fazer, né? Pelo menos eu tinha uma noção ali. E por que que eu fiz isso? Porque começar pela parte que eu acho que eu vou conseguir fazer é melhor porque eu vou conseguir ter algo visível do que eu estou fazendo. Porque vamos supor, eu tinha que fazer a aba, só que eu não sabia nem por onde começar a fazer a aba. Então eu teria que pesquisar, ler documentação, ver exemplos e tal, para poder fazer essa aba. E isso demoraria um certo tempo. Só que poderia parecer que eu não tivesse feito nada ainda, porque eu não teria nada visível, talvez eu não teria nenhuma linha de código feita ainda, embora eu estivesse trabalhando, pesquisando e coisa e tal. Então, fazendo algo que eu já tenho mais ou menos noção, eu já iria começar a escrever código, já iria começar a fazer teste, ver se o vídeo estava vindo certinho, e isso me daria ali uma sensação de que, de fato, eu estou fazendo algo, entregando algo. Então, eu fui logo por essa parte, e depois que eu terminei, eu fui para essa parte da aba aí, que seria um pouco mais complicado. E ali no começo da tarde eu tive uma call com o Cassiano e ele me mostrou ali um pouco do que a gente tem na nossa infra. Eu não entendi absolutamente quase nada assim. Eu sei que é bastante coisa top assim de linhas, configurações bem massa que ele está implementando e provavelmente ele vai fazer um vídeo falando sobre isso. Mas a princípio eu não entendi nada porque eu não tenho conhecimento ainda sobre isso, né? Mas ele falou que era só para me mostrar e eu ter noção das coisas que a gente está utilizando. E depois disso nós tivemos que atualizar ali o meu ambiente de trabalho, né? Porque a gente mudou algumas coisas, que agora a gente tem ambiente de produção e tal. E a gente teve alguns perrengues. E cara, é muito massa você ver como uma pessoa mais experiente consegue resolver os problemas. A gente estava com um problema que o ID do meu usuário meio que estava bugado, estava errado, algo nesse sentido assim. E algumas coisas não estavam funcionando. E o Cassiano conseguiu matar isso aí, tipo, bem rápido. Cara, eu acho que eu ia demorar muito tempo para poder ter noção de que poderia ser o ID ou algo desse tipo. E você vê alguém experiente resolvendo os problemas é muito bom, porque você consegue aprender até com isso. E aí depois disso eu voltei para minha tarefa de fazer lá a questão das abas. E assim, deu um pouco de trabalho para poder fazer isso, eu tive que ver algumas coisas ali do Tailwind, que é algo que eu não estou muito acostumado de utilizar, mas não foi um bicho de 7 cabeças não. Mas deu bom, deu legal, eu consegui fazer e meio que eu já estava com a noção assim de como que eu teria que fazer isso. Eu sabia que eu precisava de usar um use states, que eu teria que clicar num botão e ele mudar ali o estado de renderização do componente. E assim, não foi fácil de fazer, mas depois que eu fiz, depois que eu concluí, testei, que vi que estava tudo certo, eu vi que é algo simples de fazer. Então agora que eu já tenho a experiência disso, talvez quando eu for fazer isso em um outro contexto e tal, eu não tenha tanta dificuldade como foi agora, né? E hoje eu fiz um PR da task de ontem e eu comecei a fazer a próxima tarefa,
que é para mim poder criar o HTML de algumas coisas que a gente tem aqui, algumas informações que a gente tem aqui. Então, eu estou usando um site para poder fazer isso. Então, eu estou usando esse site aqui. A gente consegue escrever como se estivesse escrevendo no Word, ó. Eu consigo colocar em negrito, consigo fazer todas as coisas aqui. E quando eu aperto aqui, ó, editar HTML, ele gera o HTML para mim das coisas. Então, eu estou pegando lá tudo que eu preciso, estou formatando tudo direitinho aqui nesse editor. E eu pego esse código aqui e jogo lá dentro do contexto que a gente está precisando. E é um trabalho um pouco chato, porque é muitas informações, eu tenho que ler, tenho que prestar bastante atenção. Não é difícil, mas é chato porque é repetitivo e eu tenho que prestar bastante atenção nos detalhes ali. E talvez, pelo fato de ser muitas informações, eu deixe um detalhe ou outro passar. Mas depois eu vou voltar revisando tudo direitinho para ver como é que tá ficando. E hoje também foi o dia de eu viajar de volta lá para SC. Cara, eu consegui dormir só umas 3 horas. Eu cheguei 2 horas em Florianópolis e eu fui dormir mais ou menos umas 2h30. E quando foi 6 horas eu já estava acordado e eu não consigo dormir durante o dia. Se bem que hoje, cara, eu queria muito dormir, queria muito ter ficado tipo, acordado umas 6 ou umas 9, 10 horas aí para poder recuperar um pouco as energias, mas não consegui. E a vida de adulto é isso aí mesmo, né? Então hoje eu já tive que trabalhar, eu não estudei ali as coisas da faculdade, nem inglês, então eu comecei a trampar, fui corrigir algumas coisas de um PR que eu tinha feito. E esse vai ser o meu setup. E antes de ir para Bahia, eu me mudei de casa, então agora eu estou numa casa maior, eu consigo ter um espaço melhor para poder trabalhar. Então eu vou ficar com o setup desse jeito assim até eu resolver mudar. Talvez eu vou pegar um teclado melhor, um mouse melhor e levantar aí esse notebook, mas por enquanto isso aqui está me servindo bem de boa. E hoje eu precisei aprender um pouco sobre a questão do Next, renderizar as coisas do lado do cliente ou do lado do servidor. Foi bem legal porque eu não tinha nem noção dessas coisas assim, e aí eu tive que pesquisar para poder fazer uma alteração aqui dentro do projeto. Aí depois disso eu fui continuar a tarefa de ontem, né, da questão ali de criar o HTML, do negócio que eu falei com vocês que era muito repetitivo. E de fato, por ser um trabalho repetitivo, eu tive muita dificuldade de concentração, principalmente porque hoje eu não dormi, né? Eu dormi ali, 3 horas após uma viagem de 7 horas. É bem tenso. Hoje eu terminei a task lá da questão do HTML e aproveitei para poder continuar ali os estudos do React antes de eu passar para as próximas tarefas. Eu percebi que depois que eu aprendi algumas coisas com React, eu consegui fazer as tarefas aqui da empresa, eu comecei a deixar o curso de lado. E agora ia chegar na parte muito importante do curso, que seria a parte dos hooks, né, que é algo muito importante aí do React. Então, eu pretendo adicionar mais o estudo desse curso na minha rotina para que eu consiga finalizar ele e ver o que é que tem para poder aprender melhor aí, pegar as coisas mais do front, não ter tanta dificuldade para poder fazer as coisas. E esse foi mais um vídeo, galera. A gente se vê na próxima semana.